eram 23 anos, né? Assim, da gente não ter uma expectativa de um título nacional, de uma vaga na Libertadores. Aí o Fluminense começa com um projeto, traz um grande ídolo tricolor, que é o Branco, para montar o time. O Branco, criado nas Laranjeiras, ele é fundamental para trazer os jogadores e para transmiti-lo também a coisa da identificação com a camisa do Fluminense. O Branco vai pontualmente trazendo alguns jogadores, como o Thiago Neves, traz de volta o Carlos Alberto, que sai daqui muito jovem, tinha aquela ânsia de conquistar alguma coisa pelo clube que o formou. E a gente vai para a Copa do Brasil como a nossa aposta número 1. Era um rally, né? Que o cara ia jogar, o Fluminense foi jogar no Acre, depois foi jogar em Natal, né? Então tinha essa coisa de criar dificuldade do fator campo. Aí o Flu começa a campanha lá no Acre, a DESG, né? O Fluminense vence de 2-1, não consegue evitar o segundo jogo e vem para cá, para o Rio, e a gente mete 6-0, né? Dentro da área também está o Roger, vem o cruzamento, o desvio de cabeça e o gol! Gol do Fluminense! 4 para o Fluminense, 0 para a DESG. A torcida começou a abraçar o time. Então, aquele time também proporcionou uma nova geração de torcedores, uma geração do Fluminense muito bem acostumada com títulos, né? Então, qualquer garoto hoje que tenha 20 anos de idade, cara, ele cresceu na arquibancada ao som da Legião. A Legião Tricolor ela começou em 2006 e em 2007 é que de fato a coisa começou a tomar corpo. A gente começou a ver na arquibancada do Fluminense uma mudança de comportamento não só com relação a apoiar o clube incondicionalmente e durante 90 minutos do jogo, que na verdade o propósito era resgatar uma torcida do Fluminense que já sempre existiu, né? Normalmente eu ficava numa pilastra no Maracanã, muito próximo de onde surgiu esse movimento. Eu via algumas pessoas enlouquecidas pulando e cantando sem parar, músicas que eu nunca tinha escutado falar, não sabia nem do que se tratava, né? Na Copa do Brasil foi crescendo, fortaleceu demais. Foram festas deslumbrantes, que o mundo todo abaixava a cabeça pra gente e falava, pô, a torcida do Fluminense faz a diferença. Uma coisa interessante é que a gente, quando terminava o primeiro tempo, a caminhada no intervalo pelos túneis do Maracanã para se colocar atrás do gol que o Fluminense ia atacar. E quando a gente migrava cantando. E, cara, era uma verdadeira micareta no túnel da arquibancada, do Maracanã, entendeu? As pessoas ficavam olhando no primeiro momento quem é esse grupo de pessoas, que na verdade na época quando a gente começou era 10, 15 pessoas, né? Só que aquilo ia ganhando corpo, e quando a gente chegava do outro lado, tava a torcida inteira cantando, em procissão pro outro lado, entendeu? Pintou a batida do Rafael Luiz Alberto de cabeça, olha o gol! Gol! Uma coincidência é que todos os jogos da Copa do Brasil decisivos eram fora de casa. Então, contra o Bahia, fomos lá enfrentar 50 mil torcedores no Fonte Nova para o Fluminense garantir um 2-2 heróico, continuar na competição. Aí, nisso, tem a troca de comando, o Renato chega. E meu pai sempre martelava para mim, pô, o Renato voltou aí, o cara que fez o gol de barriga. Eu novo, com 14 anos de idade, para mim era, pô, o ídolo vai ser técnico agora, uma coisa diferente, mas, pô, agora será que vai? É o cara que fez o gol de barriga. Aí a gente pega o Atlético Paranaense. Novamente no Maracanã, 1-1, jogo duro. Bom, vamos ter que decidir lá na Arena da Baixada. E o Magrão começa a brilhar. Aí o Magrão chama para ele, faz um gol acho que aos 34, no segundo tempo. Fernando Henrique agarra pra caramba.
Me recordo até hoje que a torcida cantava assim, tá lá dentro, o Magrão é melhor que o Shevchenko. Uma ironia engraçada assim, mas virou um canto para a torcida. Aquele ano, apesar dos jogos terem sido um pouco brandos, sabe? Não foram jogos tão quentes e tal, tão fervorosos. Eu vi uma motivação da galera. Era sempre uma emoção muito grande assistir jogo do Fluminense, entendeu? Não importava como. Eu só queria estar lá, eu só queria ver o meu time jogar, eu só queria participar daquela festa da torcida que era sempre incrível. E cada dia que passava estava ficando melhor. Essa simbiose, digamos assim, de músicas novas, o Fluminense indo bem na Copa do Brasil, a torcida cada vez mais indo ao estádio, né? O Maracanã cada vez ficando mais cheio. Isso acabou criando, né, um ciclo virtuoso, digamos assim, né? O torcedor queria ir para o jogo para ver a própria torcida e, ao mesmo tempo, para ver o time que estava indo bem. Então, não tinha... Você tinha vários motivos para comparecer ao estádio, né? Então, tanto é que a nossa média de público naquele ano foi muito boa. O Fluminense não tinha uma média de público no Maracanã daquela forma um bom tempo. A torcida renasceu naquele momento, sabe? Então, de 2007 para cá, a torcida do Fluminense virou assim uma referência de festas na arquibancada, de paixão. Essa torcida que faz surgir o time de guerreiros, sabe? Então, essa geração que tem 20 anos, ela foi testemunha da história que está acontecendo na frente dela. E hoje que reverbera na Bravo, que é uma continuação natural daquele movimento popular. Vamos para a final lá, para a semifinal contra o Brasiliense. Vamos jogar aqui no Maracanã, 4-2, um jogo bom demais. E o Brasiliense tinha eliminado o Cruzeiro, então não era um time qualquer que estava na competição. E lá a gente garante 1-1, administra o jogo bacana e a gente vai para a final contra o Figueirense, né? Eu comprei o ingresso com o meu professor do pré-vestibular e vim escondida de todo mundo. Eu matei aula, matei trabalho, não contei pro meu namorado na época. Veio uma galera dentro do ônibus já para assistir o jogo. A gente ficou em torno do Maracanã, bebendo. Gente, eu era menor de idade. Eu não sabia como eu ia voltar, nada. Só sabia que eu estava indo assistir o jogo. Cheguei muito tarde em casa e sem saber que explicação dá, né? Tipo, eu fui lá no Rio ver o jogo do Fluminense rapidinho e ainda empatou. Para completar. Esse jogo com o Figueirense é duro, como sempre, né? Tinha um jogo de xadrez, uma frieza, né? Então, tinha muita coisa envolvida no esquema do jogo em si. E, cara, a gente conseguiu esse gol no final aí, que deu aquela esperança, que a torcida acreditou, né? E eu acho que a marca desse jogo é essa. Toda a pressa do mundo, o jogo fica dramático agora para o Fluminense aqui no Maracanã. Thiago Neves abriu espaço para ele, botou na frente, Thiago na linha de fundo, tocou para a entrada do pequeno. Cara, ele é um título que a gente não tem. Sabe, aquele medinho de você ficar assim, ai meu Deus, vai, não vai. Quando terminou o jogo, cara, empatou. Eu não queria saber se eu tinha que voltar para outra cidade, eu não queria saber de porra nenhuma. A única coisa que eu tava pensando era, cara, só tem mais um jogo e vai ser na casa deles. A gente empatou, beleza, mas e aí? A torcida estava junto com o clube, estava apoiando o clube que ia fazer diferença na final. E a gente vai para Florianópolis para, né, fazer história para tudo ou nada. Era a final da Copa do Brasil contra o Figueirense, mas o fato é que a gente conseguiu fretar um avião, né? A gente contratou um avião, a gente não foi de avião de carreira, né? A gente
A gente locou mesmo um voo, o voo foi completamente lotado e só povão. Houve uma certa guerra de nervos que eles não passaram aqui no Maracanã, que lá eles abusaram desse extracampo. Só que eles passaram do tom, inclusive com aquela coisa de distribuir pôster de campeão. Isso chegou ao Renato, o Renato malandramente levou o pôster para o vestiário. Então, quando os jogadores entraram no vestiário, eles viram aquele pôster e eles ficaram mordidos. Era o combustível que o Renato precisava, né, para os jogadores entrarem mais ainda compromissado, né, porque era tudo ou nada. E o Renato sabe como é importante ser campeão. O Renato é viciado em ser campeão. O Fluminense entra no jogo mordendo e faz um gol com 3 minutos. Cara, se não sai aquele gol naqueles 3 minutos, eu não sei, porque depois o Fluminense com 10 minutos já estava tendo que administrar a pressão e os caras chegando. A gente segurou, o tempo não passava. Agora vai na segunda o Júnior César, a bola vem alta, subiu o Thiago Silva, antes que ele o Felipe Santana, sobrou ali para o Magrão, conseguiu puxar para o pé esquerdo, meteu para dentro da área, posição legal, a batida! Gol! Pode soltar o grito entalado na garganta. O Fluminense é campeão da Copa do Brasil 2007. A imensa torcida tricolor solta o grito, solta as lágrimas de emoção. Eu sou tricolor. Comemora a torcida tricolor, comemora. Então o momento chegou. Nós queremos muita festa como quando chegaram no Rio de Janeiro. No dia seguinte, eles chegam aqui no aeroporto, o Santos Dumont, era feriado, né? Então, nem que a gente... parece que tudo estava arranjado. Falamos ao vivo do aeroporto Santos Dumont, onde daqui a pouquinho a delegação do Fluminense, campeão da Copa do Brasil, vai estar desembarcando para a alegria dos torcedores, que já estão em grande número aqui no saguão à espera dos campeões da Copa do Brasil de 2007. A gente está vendo aí o caminhão do Corpo de Bombeiros, que vai levar a delegação tricolor até a sede das Laranjeiras, onde acontecerá uma grande festa. A torcida invadiu o Santos Dumont, mas tinham milhares de pessoas lá. Aí os caras chegaram, foram para um carro de bombeiros. Aí o Santos Dumont é perto daqui do Fluminense, deve ser coisa de 3, 4 quilômetros. Então foi uma carreata, gente a pé. Aí eu vim com meu pai e os amigos, me perdi no meu pai e entrei na secretaria do clube falando desesperadamente. Cara, me perdi no meu pai, eu preciso entrar, ele está aí dentro. E na boa vontade fui liberado pela secretária na época e eu pude entrar no clube. Fiquei catando desesperadamente meu pai até que teve um momento que ouvi burburinhos de lá, de cá, o time está entrando. Aí eu entrando aonde, gente? Está entrando aqui no clube. Eles estavam saindo ali do portão de cima do estacionamento. Eles entraram por lá, desceram o estacionamento. Eu tenho várias fotos assim com todos os jogadores da época, tenho foto com a taça. E depois desse momento de êxtase, né, eu fui lembrar realmente que eu tinha me perdido no meu pai. Aí entrei no bar do Fidelis, procurando meu pai, assim, não achava ele, Laranjeiras lotada. Entrei sentido arquibancada de Laranjeiras. Dei uma olhada assim, achei meu pai. Oi, pai, tô aqui. Você tá fazendo o que aí, meu filho? Ah, vim procurar você, mas não te achei. Ah, então vem pra cá. Não vou pra aí agora não, vou ficar aqui. Os jogadores estão aqui, depois a gente se encontra. E que eu subi aqui, fiquei comemorando com os jogadores lá em cima. Jogadores lá comemorando o título, levantando a taça para um monte de tricolores, milhares de tricolores tomando a arquibancada. E eu do lado dos caras. Assim, pô, eu entrei para falar que estava perdido do meu pai e eu tô do lado dos caras comemorando o título. E depois eu ainda, no meio de várias confusões assim, muita gente conseguia achar meu pai dentro do campo de Laranjeiras. Ele falou, você é maluco. Novos heróis entraram para a história, né? Que o Fluminense vai perpetuar para sempre, né? Se estamos aqui conversando hoje, 10 anos
é porque eles foram muito importantes para a gente. E essa Copa do Brasil trouxe a gente resgatou uma dimensionalidade que o Fluminense havia perdido, né, no final do século XX. Cara, e que tudo se encaixou a partir dessa conquista.